Então, vamos começar a revisão. Como de praxe, a gente vai fazer vários exercícios da lista, se não me engano, uns 14 exercícios, 13, 14 exercícios da lista. Tem vários, os tópicos são basicamente a distribuição amostral, estimação, dimensionamento de amostras e teste de hipótese. São 4 tópicos, porém, cada tópico tem vários subtópicos, várias teorias, né, várias áreas de aplicação. Então, a gente tem vários exercícios aí, ok? Então, vamos começar lá, tentando seguir a ideia, né, a ordem. Então, distribuição amostral para média, depois vai ser ver a distribuição amostral para proporção e vai indo nessa sequência. Então, a voltagem média das baterias fabricadas por certa fábrica é de 20 volts, sendo o desvio padrão de 1 volt. Em um lote de 50 baterias, qual a probabilidade de que a voltagem média esteja entre 19,5 e 20,5? Vamos fazer um que está entre dois valores. Então, lembrando, a média é de 20 e o desvio padrão populacional 1 volt. Lote de 50 baterias. Então, calcular a gente só, média das médias é igual a 20 volts, desvio padrão das médias é igual ao desvio padrão populacional, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, nesse caso, 50. Então, 1 sobre raiz quadrada de 50, que vai dar 0,1414. Por que é 1? Porque o desvio padrão, esse dado aqui, de 1 volt, é o desvio padrão da população. O desvio padrão das médias, lembrando, é desvio padrão da população dividido por raiz do tamanho da amostra. Então, aqui temos, né, o mi barra e o sigma de x barra. Mi de x barra, sigma de x barra. Então, a gente tem que fazer, ou a gente faz a calcula utilizando a integral da probabilidade normal, a gente considera uma normal, né? Ou a gente faz a padronização, para pegar normal padrão. Então, a pergunta é, qual é a probabilidade de, dado um lote, uma amostra de 50 baterias, a média da tensão estar entre 19,5 e 20,5. Beleza? Fazendo isso aqui, a mesma pergunta que a gente faz lá. Lembrando, quando a gente está entre dois valores, a gente padronizou lá, que é a probabilidade de ser maior que o maior, menos a probabilidade de ser menor que o menor. Estranho isso, mas é exatamente isso, né? A probabilidade de ser menor que o primeiro, menos a probabilidade de ser menor que o segundo. Maior e o menor. Beleza? Os dois a gente vai ter que padronizar, porque senão a gente tem que calcular as integrais, a gente não está afim de calcular as integrais, a gente tem que padronizar. Então, o menor fica 19,5 menos 20, já que é a média das médias, dividido pelo desvio padrão, que é 0,1414. Ok? Isso dá menos 3,5355. Como é meio volt para menos e meio volt para mais, o outro vai ser simétrico, mais 3,5355. Então, na verdade, como a gente faz? Só substituir, em vez de colocar o x barra, agora a gente coloca z menor que 3,5355 menos z menor que menos 3,5355. Então, no Excel, a gente coloca, só lembrando, é igual distribuição, igual dist.norm p.n, do maior, exatamente o que a gente está fazendo, aqui o maior, que é 3,5355, ponto vírgula verdadeiro, menos a distribuição do menor, que é menos 3,5355 verdadeiro, também para falar que é para pegar o acumulado. Com isso, temos o seguinte, exatamente o que está aqui, né? Maior menos o menor, dá 0,99,96, ou seja, 99,96% de probabilidade. Então, dentro dessa população, nessas baterias fabricadas por essa máquina específica, se a gente pegar um lote de 50 baterias, a probabilidade da voltagem média estar entre 19,5 e 20,5 é de 99,96%, ou seja, quase certeza que vai estar dentro desse intervalo. Existe uma possibilidadezinha bem baixa, né, de 0,04% de estar fora deste intervalo. Então, isso é bem simples, né? O importante, lógico que essa probabilidade aí ficou muito alta, mas o importante é saber como utilizar as fórmulas, né? Identificar qual fórmula ser utilizada e aplicar as fórmulas. Próximo.
E esse aqui é distribuição amostral para a média, para uma única média. Próximo, distribuição amostral para uma proporção. Então, um comerciante adquire 500 lotes de 200 peças cada um. Sabendo-se que 2% das peças são defeituosas, beleza? Então, a cada 204 são defeituosas. Em quantos lotes o comerciante pode esperar que o número de peças perfeitas fosse pelo menos 198? Então, aí ele tem uma pegadinha, porque ele começa a falar de peças defeituosas, a probabilidade é para peças defeituosas, certo? Mas ele pergunta qual é a probabilidade de ter no mínimo um tanto, 198 nesse caso, né, de peças perfeitas. Então, é só um jogo de linguagem para dificultar um pouco os cálculos, mas não tem nada demais, é exatamente como a gente já estava vendo antes. Beleza? Então, distribuição amostral para as proporções, ou para proporção de defeitos ou perfeições. Então, primeira coisa, né? Nossa probabilidade de defeito, lembrando que, ó, 2% são defeituosos, então, a probabilidade de defeito, tamanho da amostra, de 200, são 500 lotes, são 500 lotes de 200 peças cada lote. A média é a própria proporção populacional aqui, ou proporção, né, populacional nesse caso. O desvio padrão é propor P vezes 1 menos P sobre tamanho da amostra. Nesse caso vai dar 0,02 vezes 0,98 sobre 200 dá 0,00, dentro da raiz, lógico, 0,009899. Coloquei 5 casas decimais porque tem 2 zeros aqui no começo. 6 casas decimais porque são 2 zeros aqui no começo. Então, agora a gente já tem só, basicamente, substituir, né? Essa segunda da P2 é só substituir na fórmula, identificar, lógico, né? Quais são os dados, identificar qual fórmula a gente vai utilizar, né? Qual expressão a gente vai utilizar, e substituir. Então, aqui só tem que fazer o jogo de palavras, né? Quando ele diz pelo menos 198 perfeitas em 200, é a mesma coisa que falar o seguinte: se tem pelo menos 198, são mais do que 198 perfeitas. Ou seja, ó, probabilidade de ter pelo menos 198 em 200 perfeitas. Peças perfeitas, vou colocar, tá? Então, a probabilidade de peças perfeitas ser maior que 198 em 200 é equivalente a falar o seguinte: que as peças defeituosas tenham menos que 2 em 200, certo? Ou seja, menos que 0,01 ou 1% de defeitos. Essa aqui é a pergunta. Em quantos lotes o comerciante pode esperar que o mínimo de peças perfeitas fosse pelo menos 198? 198 ou mais. Ter 198 perfeitos é a mesma coisa que ter, no máximo, não, menos do que duas defeituosas. Essa que é a análise só. Senão a gente teria que converter tudo para 0,98, ia dar na mesma, não ia ter muito problema. Então, a nossa pergunta a gente vai resolver como? Qual é a probabilidade da proporção de defeitos ser menor que 1%? Então, fica como? Tem que normalizar, lembrando que na proporção a gente tem que calcular o limite superior e inferior. Quando é só menor que o valor, então a gente só pega o limite inferior. Quando é só maior que o valor, a gente coloca só o limite superior. Beleza? Então, como é só menor sem o igual, a gente só pega o limite inferior. Então, é 0,01, que é o que a gente calculou aqui, menos 1 sobre 2, essa é da fórmula, vezes 200. 200 é o tamanho da amostra. Menos 0,02, que é a média populacional. A proporção populacional, melhor dizendo. E dividido aqui por 0,009899, que é o desvio padrão das proporções. Já foram calculados anteriormente. Fazendo essa conta aqui no Excel, né? Deixa eu só liberar o Vinícius. Fazendo essa conta no Excel, a gente tem o seguinte: como é só menor que ele, é só pegar e calcular aqui o acumulado para menos 1,2628. Então, só que está errado, tá? Aqui é menor, tá? Só o sinal que eu não troquei aqui. Mas é menor. Então, o Z para Z é menor que menos 1,2628. Fazendo a conta, lá vai dar 0,1033. Ou seja, dos 500 lotes, aproximadamente 10% vai ter
pelo menos 198 peças perfeitas, que é o que está aqui, ó. Então, o número de lotes é 0,1033 vezes 500, dá aproximadamente 52 lotes que terão pelo menos 198 peças perfeitas em 200. Beleza? Essa que é a leitura. Então, é um pouquinho diferente, porque um pedaço está falando em peças perfeitas, outro pedaço está falando em peças defeituosas, ou probabilidade de defeito, então tem que pegar aí, na verdade, mais tentar converter para uma única ideia, ou perfeição ou imperfeição, né? Essa é a parte mais difícil desse exercício, pelo menos. Beleza? Continuando. Agora, a distribuição amostral da diferença entre médias. Alguns, pessoal, por exemplo, esse daqui, se eu não me engano, é para entregar. Infelizmente, eu acabei colocando para fazer, né? Mas acontece, fica como uma ajuda minha, né? Vocês falaram que eu nunca ajudei vocês em nada. Vou fazer, por exemplo, isso, eu faço um fácil, né? Mas eu fui sorteando aleatoriamente, sem querer, assim, e peguei esse aqui. Não foi de propósito pegar esse. Mas é porque eu achei ele interessante. Pensei, não, para entregar, mas não tem problema, não. Então, vamos lá? Só ler aqui o seu enunciado. Certa indústria fabrica 2 tipos de cabos com as seguintes especificações para as tensões de ruptura. Então, são especificações dos projetos. Então, a gente considera como dados populacionais. Tanto que eu coloquei Mi e Sigma, e não X barra e S, tá? Então, os cabos do tipo 1 tem média de tensão de ruptura, acho que é isso, média de tensão de ruptura, de 2.500 kgfm e desvio padrão de 200 kgfm. O cabo tipo B tem média de 2.100 e desvio padrão menor, de 180. Okay? Então, média menor, porém desvio padrão menor. Aí o que acontece? Foram ensaiadas 50 cabos do tipo 1 e 80 do tipo 2, tamanhos de amostras diferentes. Não vai interferir em nada, só vai mudar os denominadores do desvio padrão. Qual a probabilidade de tensão média de ruptura do cabo 1? Qual a probabilidade da tensão média de ruptura do cabo 1, do tipo 1, ser pelo menos 500 kgfm maior que a do cabo do tipo 2? Então, a distribuição amostral para média. Na verdade, utilizando a distribuição amostral para diferença de médias, calcular essa probabilidade. Essa que é a ideia, na verdade. Então, aqui... Vamos lá. Primeira coisa, né, para a gente, já que são dados populacionais, primeira coisa faz a diferença a média das, ou melhor, Mi das diferenças das médias, né? Então, Mi1 menos Mi2, 2.500 menos 2.100, tá 400 kgfm. Então, só analisando as médias populacionais, é menor que 500, mas vamos ver qual é a probabilidade. Os desvios padrão, ou melhor, desvio padrão para diferença, é a variância da média 1 mais a variância da média 2. Raiz quadrada da variância da média 1 mais a variância da média 2. Só que tem que lembrar o seguinte. A variância da média é a variância populacional sobre o tamanho da média. Ou, né, só lembrando, é o sigma dividido por raiz de n. Como está elevado ao quadrado, já que a gente está pegando as variâncias, o raiz de n sai para corta a raiz, né, fica só o n. Então, sigma 1 ao quadrado sobre n1 mais sigma 2 ao quadrado sobre n2. Aqui aparece aquilo que eu falei, a diferença do tamanho das amostras vai mudar só os denominadores aqui. Então, o desvio padrão é 200, como eu quero a variância, 200 ao quadrado, sobre 50. Mais, desvio padrão é 180, mas eu quero a variância, então, 180 ao quadrado sobre 80. Faz o produto, não, faz o quadrado, divide por 50, mais o quadrado dividido por 80, tira a raiz quadrada, vai dar 34,71. 31. Esse é o desvio padrão da diferença. Beleza? Aí, para ver qual é o desvio padrão, a variância, é só elevar ao quadrado. Então, temos aqui a diferença das médias populacionais, lembrando, a gente quer saber, tirado 2 amostras, qual é a probabilidade, né? Temos o desvio padrão das diferenças. Agora, a gente vai o seguinte, a pergunta é, qual a probabilidade de uma amostra retirada do tipo 1 menos uma amostra retirada do tipo 2 apresentarem médias superiores a 500 kg? Ou seja, a média
a tensão média de ruptura do 1 ser pelo menos 500 kg/força maior do que a tensão média do tipo 2. Essa é a pergunta. Que então, basicamente, o que a gente faz? Para evitar, que eu sempre digo, né, para evitar o cálculo das integrais, a gente padroniza, joga na normal padrão. Porque na normal padrão, a gente joga no Excel, não precisa nem fazer conta, só saber ou qual é a função do Excel que a gente precisa utilizar. Então, normalizando ou padronizando, melhor dizendo, padronizando, né, o que a gente faz? A diferença populacional, ou melhor, a diferença que a gente está testando, nesse caso é 500, menos a diferença populacional, sobre o desvio padrão da diferença. Nesse caso, eu coloquei mais menos porque é o teoria padrão, né? A fórmula padrão, a fórmula geral, no nosso caso é a diferença. Então, 500, que é o que a gente está testando, menos 400, que é a diferença populacional, dividido pelo desvio padrão, que é aqui 34,7131. Então, deu 2,8808. Beleza? Esse é o nosso Z crítico. A gente vai ver qual é a acumulada até 2,8808. Então, a nossa pergunta, probabilidade x1 menos x2 ser maior ou igual que 500 é a mesma coisa que o quê? O z maior que 2,8808, já que a gente padronizou. Beleza? Aí vem daquele problema. Como que a gente faz? Para calcular quando é maior que um certo valor, a gente faz o quê? 1 menos a probabilidade até esse valor. Então, ó, 1 menos a distribuição normal, né? Até 2,88. Verdadeiro para ser até ele. Então, fica 1 menos 0,9980, que dá 0,002 ou 0,2%. Então, para uma amostra de 50 do tipo 1 e uma amostra de 80 do tipo 2, a probabilidade da diferença das rupturas médias dessas amostras ser maior que 500 é de 0,2%. Uma probabilidade muito baixa. Existe ainda, mas é muito baixa. Próximo, tudo bem? Esse, como eu falei, acho que esse aqui era para entregar, se não me falha a memória. Distribuição mostrar para diferença de proporções. Então, da diferença de duas proporções. Dos parafusos fabricados pela máquina, 10% tem comprimentos acima de 6 milímetros. Enquanto que dos fabricados pela máquina 2, 5% tem comprimentos acima de 6 milímetros. Em lote de 1.000 parafusos de cada máquina, qual é a probabilidade de se encontrar pelo menos 8% de parafusos, 8% mais parafusos fabricados pela máquina A, que tenham comprimentos acima de 6% em relação à máquina B? Então, esses 6 milímetros não serve para nada, só serve para falar que, ó, acima de 6 milímetros está dentro das conformidades, se estiver abaixo, está fora das conformidades. Eu acho que nesse caso seria o contrário, né? Acima de 6 milímetros, como é a menor parte, né? Acima de 6 milímetros está fora de conformidade, provavelmente deve ser defeituoso, e abaixo é perfeito. Beleza? Mas como não está dizendo nada, isso aqui é só uma referência que a gente está fazendo. A gente não sabe se é exatamente essa leitura a ser feita. Só estamos chutando aqui. Então, o que é a pergunta? Qual é a probabilidade da proporção da máquina 1 menos a proporção da máquina 2 ser maior que 8%? A diferença entre as proporções ficar maior que 8%. Aqui, das populacionais, é só de 5%. A gente quer saber dentro de uma amostra de 1.000 unidades, cada amostra, né, cada máquina, qual é a probabilidade dessa diferença aumentar de 0,5%, de 5% para 8%, pelo menos 8%. Essa que é a pergunta. Então, pegando os parâmetros, né, a média da diferença das proporções igual a diferença das proporções propriamente ditas, das populações, 0,1, que é 10% menos 5%, dá 5%. O desvio padrão é o P1 vezes Q1, lembrando que Q1 é 1 menos P, né, o Q é 1 menos P, dizendo. Então, fica 10% vezes 90% sobre 1.000, mais 5% vezes 95% sobre 1.000. Fazendo essa conta, dá zero, dentro da raiz quadrada, dá 0,01173. Então, temos o nosso populacional aqui e o desvio padrão populacional também. Agora é só fazer a pergunta, né? Qual é a pergunta? A proporção da 1 menos a proporção da 2 ser maior que 8%. A gente já viu que é 5% populacional, mas a gente quer saber o amostral.
Então, vai ficar como? De novo, tem que padronizar, não adianta, sempre vai poder padronizar. Então, padronizando, vai ficar como? Essa é a fórmula da padronização, então fica 0,08, que é o que a gente está testando, menos o valor populacional, dividido pelo desvio padrão da diferença. Então, isso deu 2,5575. Então, a gente quer saber o seguinte, perguntar se essa diferença é maior que 0,8 aqui, só está faltando um 8, tá, pessoal? Do que é 0,08, é a mesma coisa perguntar qual a probabilidade de Z ser maior que 2,5575, que é uma probabilidade baixa, porque 2,5575 é muito alto. Então vai ser o quê? Lembrando, para maior que um valor, é o 1 menos até o valor. Então, 1 menos distribuição, dist.norm_p.n, abre parênteses, o parâmetro da normalização que a gente achou, 2,5575, ponto vírgula verdadeiro, que é igual a 1 menos 0,9947, fazendo essa conta dá 0,0053, ou seja, pouco mais do que 0,5%. Meio óbvio que a gente viu. A diferença das proporções populacional é de 5%. Então, para subir para 8% era muito baixo. Lógico, retirando de amostras tudo pode acontecer. Mas, mesmo assim... Beleza. Então, finalizamos as médias... as distribuições amostrais. Vamos para os intervalos de confiança. Daí, a parte de estimação por ponto não tem o que fazer, né? Infelizmente, a gente passa reto, por quê? Seria exercício, calcule a média da amostra. Não faz sentido nenhum, a gente já fez isso lá em estatística descritiva, então não precisa repetir isso agora. E, querendo ou não, a gente vai ter que calcular essas coisas quando resolve os intervalos de confiança. Porque a gente tem que calcular a média de uma amostra, quando a gente resolve o intervalo de confiança, desvio padrão, isso tudo, só que a gente pode fazer isso na calculadora ou no Excel, tanto faz, né? Qual ficar mais fácil na hora. Então, aqui, primeiro, 11. Sabendo que o desvio padrão dos... esses números aqui, pessoal, são o exercício da lista, tá? Número 11 da lista. Sabendo que o desvio padrão das tensões limite de tração de barras de aço é de 15 kgfm por milímetros quadrados, e que uma amostra de 35 barras foi ensaiada apresentando tração média de 70 kgfm por milímetro quadrado, estimar a verdadeira tensão limite de tração, ou seja, a tensão limite populacional, quando a gente diz a verdadeira, é a tensão limite populacional, através de um intervalo de confiança de 99%. Então, vejam, primeiro, tudo bem, uma amostra de 35 barras, tá? Uma amostra. Só que, o valor amostral foi ensaiado, só que é o seguinte, ó, veja, a tensão limite, ou melhor, desvio padrão da tensão limite, esse aqui, o populacional, é 15 kgfm por milímetro quadrado. Então, é conhecido o desvio padrão, não precisa calcular o desvio padrão, ok? Então, a gente tem X barra, esse sim foi calculado, 70, foi retirado da amostra de 35, calculado 70 de tensão média. Tamanho da amostra 35, o desvio padrão populacional 15, sempre que for sigma é populacional, quando for S é amostral. O intervalo de confiança de 99%, ou seja, o nível de significância de 1%. Só que tem que lembrar, quando é intervalo de confiança, a gente tem que jogar um erro para menos, para o lado esquerdo, né? Para menos e para mais também. Então a gente trabalha com alfa igual a 0,005, porque é alfa sobre 2. Lá se não me falha a memória, eu coloquei, eu acho que para vocês, com certeza, nos slides de intervalo de confiança, eu coloquei lá, para intervalo de confiança de 95%, o Z de alfa sobre 2 é 1,96. É 95, alguma coisa, a gente arredonda para 1,96. Para intervalo de confiança de 95,5%, o Z de alfa sobre 2 é igual a 2 redondo. Na verdade, é 2,00 alguma coisa. E para 99%, se não me falha a memória, é 2,5758. Ok? Que só, se não lembrar, joga no Excel. O inv.norm igual inv.norm_p.n abre parênteses, aí coloca 1 menos 0,005, que dá 0,995, se eu não me engano. Dá 2,5758. Então, este aqui é o Z crítico, que a gente diz, né? Z crítico.
Agora é só jogar de novo. A segunda prova, pessoal, é identificar qual fórmula utilizar e jogar na fórmula só, praticamente. Qual é a fórmula? X barra mais ou menos Z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de N. X barra já foi calculado, 70, mais menos Z de alfa sobre 2 é 2,5758, vezes tamanho da amostra, desculpe, a amostra aí embaixo, né? Desvio padrão 15 sobre raiz quadrada, tamanho da amostra 35. Então, fazendo essa conta aqui, raiz de 15 sobre raiz de 35 dá 2,5355. Então, 70 mais ou menos 2,5758 vezes 2,5355. Essa multiplicação aqui dá 6,5308. Então, é 70 mais ou menos, menos para o limite inferior, mais para o limite superior, 6,5308. Então, no final das contas, o intervalo de confiança é dado por 70 menos 6,5308 dá 63,4692 até 70 mais 6,5308. 76,5308. Beleza? Aí estão os limites de confiabilidade, ou melhor, os limites do intervalo de confiança, não de confiabilidade, limites de intervalo de confiança. Acho que agora não vai ficar terminado. Beleza. Então, intervalo de confiança para a variância populacional. Então, foram realizadas 12 determinações de densidade, temos os valores amostrais aqui, estimar a variância e desvio padrão da verdadeira densidade através de um intervalo de confiança de 95%. Basicamente, do desvio padrão é só tirar a raiz quadrada dos limites da variância. Então, não tem muito o que ser feito mesmo. Por isso que eu só fiz a primeira parte, realmente, que é o que tem conta, né? O segundo, como eu falei, só tira a raiz quadrada do limite inferior e até a raiz quadrada do limite superior. Então, tamanho da amostra 12, como a gente vai trabalhar com a variância, é a distribuição Q quadrada. Na distribuição Q quadrada, a gente precisa dos graus de liberdade, que é o tamanho da amostra menos 1, por isso que é 11. Alfa é igual a 0,05. Eu já calculei aqui, não vai utilizar a média, né? Eu já coloquei o desvio padrão dessa amostra. Calculei na calculadora normal, né? Na Prime, ela faz facinho. Vocês podem usar no Excel, não tem problema nenhum. 0,1497. Beleza? Aí o que acontece? A gente tem que achar os dois Q quadrados, né? Os dois Q quadrados críticos. Então, o primeiro é igual para o 0,25, já que é 95%, então a gente tem que deixar 2,5% para menos e 2,5% para mais, lembrando disso, né? Então, primeiro aqui, igual inv.quiqua.cd de alfa sobre 2, nesse caso 0,025, certo? Para 11 graus de liberdade. Isso deu 21,9201. Esse é o limite lá da direita. Ou melhor, aqui quadrado lá da direita. Aí a gente faz o da esquerda, que é 1 menos alfa sobre 2, ou seja, 95,5%, ou 0,975, para os mesmos 11 graus de liberdade. Lembrando que eu uni aqui, ó, primeiro alfa sobre 2 e 1 menos alfa sobre 2, depois uni. Para os dois casos, o mesmo valor de graus de liberdade. Deu 3,8157, bem no comecinho da reta do X lá, do Q. Ok? Aí é só jogar também. O que é difícil? Tem que calcular. Calcular aqui o S, calcular os Q quadrados críticos e jogar na fórmula. Porque N é dado, que é só contar o número de observações, certo? O S tem que calcular. Aqui é S quadrado, tá, pessoal? Deixa eu só ver na calculadora, mas é S quadrado, só tá faltando um quadrado ali mesmo. Só que, ó, esse aqui, ó, esse aqui é o intervalo de confiança para variância, não do desvio padrão. Para fazer desvio padrão, tira a raiz quadrada daqui de dentro, tira a raiz quadrada daqui de dentro, pronto, já tem os limites de integração para o desvio padrão. Beleza? Só isso que estava faltando, eu esqueci de levar o quadrado aqui, não levei o quadrado aqui nem aqui. Mas está certo mesmo assim. 15. Intervalo de confiança para a proporção populacional. Acho que agora esse está certo, esse título. Em uma amostra de 80 componentes eletrônicos, verificou-se que 10 estavam fora das especificações exigidas para o mesmo. Construir um intervalo de confiança de 99% para a proporção de comprimentos fora da especificação exigida. Não tem muita informação. A amostra tem tamanho 80 e 10 são defeituosos. E o 99% de confiança no intervalo. Só isso, que é o necessário para a proporção populacional. Então, quem sabe, são 10 em 80. Lembra? Nosso x é 10
e o nosso N é 80. Então, N é 80, faltou aqui no X10, aqui, só está separado, alfa de 1%, ou seja, a gente vai ter que pegar Z de 0,005 e Z de 0,995. Quem já viu, na verdade, a gente já fez um intervalo de confiança de 99%, e a gente já pegou o Z crítico, acho que é 25357, alguma coisa assim. Ou 25578, alguma coisa assim, a gente já fez ali. 5758. Então, a proporção é de 10 em 8, dá 12,5%. Para achar o crítico, lembrando, é sempre sobre 2. Então, é Z de 0,005, que dá 2,5758. Jogando isso na fórmula do intervalo de confiança, que é a proporção menos Z de alfa sobre 2 vezes raiz quadrada da proporção, multiplica 1 menos a proporção sobre N, até a mesma coisa, só trocando o sinal aqui no meio, tá? Vai ficar como? 0,125 menos 2,5758, que multiplica a raiz quadrada de 1 de 0,125, aqui vai dar 0,875, né? Isso aqui daqui sobre 80, até a mesma coisa, só trocando o sinal aqui. Fazendo as duas contas, com o Flynn, né? Só jogar na fórmula e fazer as contas. Então, qual é o intervalo de 99% de confiança para a verdadeira proporção populacional? A proporção populacional está entre 3%, aproximadamente, andando para cima, 3% e 22%. Vejam que é uma amplitude de 19%, é uma amplitude muito grande. Por quê? Porque a gente aumentou muito o nível de confiabilidade no intervalo. Se a gente colocasse 95%, provavelmente essa amplitude diminuiria. Não sei para quanto, mas diminuiria, teria que fazer a conta. Certo? É só trocar 95%, é 1,96 aqui. Só joga aqui 1,96, já diminui bastante o intervalo de confiança. Deixa eu colocar aqui, ó. 0,125 vezes 1,96 vezes raiz de 0,125 vezes 0,875 divide por 80. Opa, aqui não é vezes, é menos. Então, ó, sairia de 0,05, né, já aumentaria bastante, até até 19,7%. Então, de 5,2% até 19,7%. Então, reduz bastante o intervalo, 14 e alguma coisa de amplitude, de 19 para 14, reduz bastante. Ok? Quando você relaxa o nível de aumenta a significância, ou seja, relaxa a confiabilidade do intervalo, você diminui realmente a amplitude do intervalo. Você tem, como você diminui a confiabilidade, você aumenta a probabilidade de erro, você aceita um erro maior de cometido. 15, 17, tamanho da amostra. Então, acabou ali os intervalos de confiança. São 3 tipos, né? A gente viu. Intervalo de confiança para média, para proporção e para o desvio padrão, ou 4, tá? Com a variância e desvio padrão sendo praticamente a mesma coisa. Então, são 4 tipos de intervalo de confiança. Só não fizemos do desvio padrão, que é só tirar a raiz quadrada do intervalo, dos limites do intervalo de confiança da variância. Então, 17, tamanho da amostra. Qual o tamanho mínimo da amostra para se estimar a média de uma população cujo desvio padrão é de 10, com confiança de 99% e precisão de 4, supondo que a amostragem é obtida sem reposição de uma população, melhor dizendo, de 1.000 elementos. Só para enfatizar que é população finita. Okay? Então, a gente vai lá direto. Mesma coisa, tamanho da amostra, pega, procura lá qual é a fórmula e substitui. E acabou. Então, para o tamanho da amostra, população, N maiúsculo, lembrando que é o tamanho da população, 1.000. Sigma fixo em 10. O alfa, lembrando que tem que fazer alfa sobre 2, né? A gente coloca lá, a gente pega a semi-amplitude do intervalo de confiança e tudo mais. Então, alfa de 1%, então a gente vai pegar o Z de 0,005, que a gente acabou de calcular que é 2,5758. E a precisão, E, igual a 4. Pega a fórmula, qual a fórmula está aqui, né? Então, devia ter deixado separado, mas tudo bem. Z de alfa sobre 2 ao quadrado, mais sigma, vezes sigma ao quadrado, vezes o tamanho da população, dividido por precisão ao quadrado, que multiplica o tamanho da população menos 1, mais Z de alfa sobre 2 ao quadrado, vezes sigma ao quadrado. Ou seja, 2,5758 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, que é o desvio padrão, ao quadrado, ou seja, variância, vezes 1.000, que é o tamanho da população, dividido pela precisão ao quadrado, 4 ao quadrado, que multiplica 1.000, tamanho da população, menos 1.
mais 2,5758 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Fazendo toda essa conta aqui, né, com esses parâmetros aqui de cima, dá 39,85. Lembra que eu falei, como é o tamanho mínimo de amostra, a gente sempre vai arredondar para cima. Embora lá nos slides eu tenha arredondado alguns para baixo, eu ajustei para ficar padronizado. Então a gente sempre arredonda para cima, mesmo que dê 39,02, a gente vai arredondar para cima, para ficarem mantidos a confiabilidade aqui de cima. Então, a gente vai ter uma amostra de tamanho 40, pelo menos 40, para a nossa pesquisa. Aí não diz muito sobre o que é pesquisa, né? Mas tudo bem. Próximo. Tamanho de amostra para uma população. Ah, sim, aqui, lembrando, né? Aqui para estimar a média, tá? Esse aqui é para estimar a proporção. Sendo P igual a 50%, uma população infinita e a precisão de 5%, tá? Com um nível de significância de 95, não, desculpa, com um nível de confiabilidade de 95,5%, determinar o tamanho de uma amostra para proporção populacional. Isso aqui é muito simples, muito rápido, né? Joga direto na fórmula. Se o P é igual a 50%, o 1 menos P tem que ser 50% também. Lembrando que eu falei, né? Esse é o pior cenário possível. Quando o P é igual a 50%, 1 menos P é igual a 50%. A gente não tem nenhuma informação anterior, né? Em geral, quando a gente está calculando o tamanho da amostra para proporção populacional, a gente não tem nenhuma informação anterior, a gente utiliza P igual a 50%. O alfa de 0,45, se a gente jogar lá o 0,275, fica o Z exatamente igual a 2. É 2,00 alguma coisa, esqueci agora os outros 4. Arredondando para 2 aqui nos nossos cálculos. Precisão de 5%, 0,05. Só jogar na fórmula. Qual é a fórmula? Z quadrado de alfa sobre 2, que multiplica P, multiplica 1 menos P sobre E ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 0,5 vezes 0,5, dá 0,25, dividido por 0,05 ao quadrado. Essa conta dá exatamente, porque é tudo redondinho os valores, né? 400 entrevistados, ou 400 observações do tamanho da amostra. Ok? Para uma população infinita. Muito simples também, só identificar os parâmetros e substituir na equação. Agora os testes de hipótese, que a gente viu semana passada, já está chegando ao fim. Então, teste para média populacional. Uma peça, ao ser fabricada, foi planejada de tal maneira que uma das suas dimensões é de 10 centímetros. Ou, né, falando português de engenheiro, né, 100 milímetros, né? Peço desculpas pelo erro ali, 100 milímetros. A variação do processo produtivo é de 0,0095 centímetros ao quadrado, é variância, não é o desvio padrão. Se uma amostra de 40 peças fornece essa dimensão média igual a 10,05 centímetros, devemos rejeitar a hipótese nula de que a média populacional é de 10 centímetros. A média populacional sendo de 10 centímetros, contra que, na verdade, a média é diferente de 10 centímetros? Essa é a pergunta, né? Com base nessa amostra, que deu média de 10 centímetros, 10,05 centímetros, a média populacional realmente é igual a 10 centímetros? Ou ela é diferente? A gente não fez, na semana passada, nenhum exercício de diferença. É interessante, eu preferi colocar isso de diferença, porque a gente não fez nenhum, a gente só fez de maior, né, de igualdade contra maior ou menor. Então, aqui eu coloquei de diferença. Usar alfa igual a 5%. Então, lembrando, a gente tem aqui a variância, não o desvio padrão, beleza? Então, qual que é a primeira coisa? O que a gente tem que fazer no teste de hipótese? Enunciar a hipótese nula, que já está sendo enunciado, me entendo aqui. A água zero é μ igual a 10 centímetros. A nula sempre de igualdade, lembrando disso. Contra a alternativa que diz que μ é diferente de 10 centímetros. Beleza? Então, a nula é sempre de igualdade contra a alternativa, nesse caso, de diferente. Próximo passo. Achar qual é o Z crítico. Já que é de diferença, a gente vai ter um Z crítico para menos e um para mais. Tá? Um negativo e um positivo. Então, se alfa é igual a 0,05, o Z de alfa sobre 2, que é 0,025, tá? 1,96. Só que ele vai ter um pedaço negativo e um positivo, já que é diferença, lembrando, tem a parte negativa e a parte positiva.
zona de região na esquerda e região de rejeição na esquerda e região de rejeição na direita. E região de aceitação no meio. Beleza? Então, qual é? Essa aqui é a estatística do teste. X barra, que foi que a gente obteve, 10,05, menos o populacional, em tese, o populacional, que a gente está testando, né, 10, que a gente quer ver se dá para afirmar que é, né, populacional, dividido pela raiz. Por que eu coloquei a raiz e não coloquei direto isso aqui? Porque é o sigma sobre raiz de n. E aqui a gente não tem o sigma, a gente tem, ou melhor, não tem um S, a gente tem um S quadrado. Não é o sigma mesmo, a gente tem o sigma quadrado, a gente quer o sigma. Por isso que é raiz quadrada de 0,0095, dividido por raiz quadrada de 90. Tá? O sigma, a gente tem um sigma quadrado, por isso que eu tirei raiz quadrada. Fazendo essa conta, deu 3,2444. Daí lembra-se lá das conclusões. Se o Z da estatística estiver entre menos, na igualdade contra a diferença, diferente só, tá? Se o Z da estatística estiver entre menos 1,96 e mais 1,96, a gente aceita a hipótese nula. Se o Z da estatística for maior que o 1,96 ou menor que o menos 1,96, a gente rejeita a hipótese nula. Beleza? Nesse caso, 3,2444 é maior que 1,96. Então, como o Z da estatística é maior que Z de alfa sobre 2, rejeita-se a hipótese nula. Ou seja, a média, a média populacional é diferente de 10. Mesmo a média amostral tendo dado 10,05 centímetros. Ponto 0,095 ao quadrado. Não, isso aqui é a raiz quadrada disso. Elevado a 1 barra 2. Dá 0,097. Então, devido a... Provavelmente esse deu maior por causa do desvio padrão aqui, que é grande. Entre aspas, grande. Beleza? Então, aqui exatamente como eu havia falado. A gente não tinha feito de desigualdade, por isso que eu quis fazer esse aqui. Então, na desigualdade, a conclusão é feita diferente. Se ele tiver entre menos o Z de alfa sobre 2 e mais Z de alfa sobre 2, o Z da estatística do teste, aceita-se a hipótese nula. Como ele é maior que um dos limites, é maior que o limite superior ou menor que o limite inferior, a gente rejeita a hipótese nula. Ou seja, a média populacional é diferente de 10 centímetros. Não sei quanto é, mas é diferente de 10 centímetros. Teste para a diferença de duas médias populacionais. Então, duas amostras de tubos das marcas A e B foram ensaiadas e as resistências médias obtidas foram 40 kg força por... Que tensão média, né? 40 kg força por milímetro quadrado para A e 35 para B. Com variância de 5 para A, variâncias, então ao quadrado, lembrando disso, 5 para A e 4,5 para B, respectivamente, só nessa ordem que eu falei. Sabendo-se que foram ensaiados 15 tubos de cada marca, tamanho da amostra igual a 15, há evidência a um nível de 1%, confiabilidade 99%, de que a resistência média dos tubos da marca A seja maior que a resistência da marca B. Não está falando a diferença maior que tanto. Não, é um maior que o outro. Supor que as variâncias populacionais sejam iguais. Só caso extra aqui, tá? Porque, na verdade, para se ter diferença significativa entre variâncias, uma variância tem que ser pelo menos 4 vezes maior que a outra variância, 5 vezes maior que a outra variância. Então, como uma é bem próxima da outra, a gente considera que elas são aproximadamente iguais. Continuando, a gente tem o seguinte. Então, elencando, né, todos os termos lá da teste de hipótese nula. A diferença é igual a zero, ou seja, a média aqui só a questão de jogar a 1 e 2 para A e B. Então, média de A menos a média de B é igual a zero, ou seja, não tem diferença. Contra, daí a alternativa que está dizendo aqui, ó, a média da marca A seja maior que a média da marca B. Ou seja, mid A maior que mid B, joga o mid B para a esquerda, fica mid A menos mid B maior que zero.
beleza? Só para colocar na forma padrão que a gente estava utilizando. Aqui não é horas, eu copiei e colei de algum exercício que estava em horas, tá? Não tem nada a ver. É quilograma força-metro por milímetro quadrado. Próximo. Achar os Z críticos, né? Como aqui é de maior, então só precisa pegar o Z crítico positivo. Se tiver para a direita, ou seja, a estatística do teste for maior que o Z crítico, a gente cai na região de rejeição, rejeita a hipótese nula. Se for menor que o Z crítico, cai na região de aceitação, aceita-se, hipótese nula. Então vai ficar, já que é 1%, não precisa dividir por 2, porque ele é unilateral, unicaudal. Então é só Z de alfa igual a inv.normp.n de 0,01, que é o nível de significância, ó, 1%. Dá 2,3264. Ok? Então, se a estatística do teste for maior que 2,3264, rejeita a hipótese nula. Se for menor, aceita-se a hipótese nula. Ok? Então, vai ficar o quê? 40 menos 35, que é do A menos do B, menos 0, porque é a diferença, eu estou testando, que é maior contra a igualdade, dividido por 5, que... Tá certo, tá certo. É sigma quadrado sobre N1, né? Sigma A quadrado sobre NA, mais sigma B quadrado sobre NB. Tá certo, é exatamente isso aqui mesmo. Então, sigma, aqui já são as variâncias. Então, é 5 sobre 15 mais 4,5 sobre 15. Fazendo essa conta, deu 6,2828. Conclusão, aquilo que eu falei. Quando é maior aqui, se a estatística for maior que o crítico, rejeita a hipótese nula. Então, a conclusão, como o Z da estatística é maior que o crítico, rejeita-se a hipótese nula. Ou seja, as médias populacionais não são iguais. Pelo jeito, a média da A é maior que a média da B. Beleza? Aí, não tá dando pau. Então vamos lá. Teste para diferença entre duas proporções populacionais. Um operário informa que não existe diferença entre a porcentagem de peças defeituosas fabricadas pelas máquinas 1 e 2. Então, ele está falando que não tem diferença de comparar com igual. Elas são iguais, ou seja, elas são iguais, né? A diferença é igual a zero. Uma amostra de 50 peças de cada máquina revelou que 4% da máquina 1 era defeituosa, enquanto 7% da máquina 2 também era defeituosa. Então, a máquina 1 apresenta menos defeitos do que a máquina 2, com base nessas duas amostras. Testar a afirmativa do operário ao nível de significância de 1%. De novo, é uma igualdade. E a gente vai utilizar uma que a gente não utilizou na semana passada. Quando a igualdade, o D lá é zero, né? Então, hipótese nula. A proporção da população da máquina 1, melhor dizendo, é igual à proporção da máquina 2. Então, seria esse P2 está na direita, né? Vem para a esquerda, fica negativo. Por isso ficou P1 menos P2 igual a zero. Contra P1 menos P2 diferente de zero. Testar a alternativa que o operário diz que é igual contra a diferença. Pronto. Ok. Próximo passo agora, identificar o Z crítico, porque já que é contra uma diferença, vai ter um Z negativo e um Z positivo. 1%, então o Z já que é alfa sobre 2, já que é um de cada lado. Z inv.normp.n de 0,005, já que aqui é metade disso aqui. Dá 25758. Então, se o Z crítico, a estatística do teste, o Z do teste, for maior que 2,5758 ou menor que menos 2,5758, rejeita-se a hipótese nula. Ou seja, as proporções são diferentes. Se tiver entre menos 2,5758 até mais 2,5758, estiver dentro desse intervalo, aceita-se a hipótese nula. Como a gente calcula a estatística do teste? Lá, quando D0 igual a zero, tem uma propriedade. Aqui, só lembrando, né? A P1 é de 0,04%, 0,04, P2 0,07. Por quê? Porque quando a gente tem o D0 igual a zero, a gente tem que usar o segundo termo que a gente tinha lá. Não é o primeiro, é o segundo que a gente tá vendo. Isso lá nos slides lá da aula. Então, a gente tem que calcular o P, que é a média ponderada entre as proporções. Então, é o tamanho da amostra da máquina 1 vezes a proporção da máquina 1, mais o tamanho da amostra da máquina 2 vezes a proporção da máquina 2,
dividido pela soma do tamanho das amostras. As duas têm um tamanho 50, então uma média aritmética nesse caso. Então fica o quê? Média aritmética entre 0,3 e 7% dá 5%, né? 50 vezes 0,03 mais 50 vezes 0,07 dividido por 100 dá 0,05, média aritmética nesse caso, porque o tamanho das amostras são iguais. Professor, não seria 0,04? 0, aqui é 0,04, então por isso que deu aqui. Obrigado, Janor. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Beleza. Então aqui 0,04, média aritmética, porque a base aqui, o peso é 50 para os dois, então 0,055. Isso. Seria 11% por 2, 5,5%. Fazendo as contas, então é 0,04 menos 0,07 sobre 0,55 vezes 0,495, 1 sobre 50 mais 1 sobre 50, 2 sobre 50, ou seja, 1 sobre 25, que vai dar menos 0,65795. Vejam. Então, aqui, ó, como o Z crítico, módulo do Z crítico é menor que na verdade, o módulo da estatística é menor que o Z crítico, então aceita-se a hipótese nula, ou seja, não existe diferença significativa entre as duas proporções de peças defeituosas, mesmo uma sendo quase o dobro da outra. Beleza? Com 1% de chance de erro, né?